Oi, pessoal, tudo bem? Como vão? Nós aqui no segundo vídeo sobre a aula sobre sociedade limitada, tá? Se vocês perderam o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo a primeira parte da sociedade limitada, na qual eu faço a parte de noção geral, a regulamentação, o conceito da sociedade limitada, a denominação e falo quem pode ou quem não pode ser os sócios da sociedade limitada, tá? Isso tudo eu tratei no primeiro vídeo, na primeira parte. Aqui nessa segunda parte nós vamos tratar sobre o capital social, sua integralização, quem é o sócio remisso e a parte de aumento e diminuição do capital social. Os demais temas ainda sobre a administração, exclusão dos sócios, eu vou tratar nos próximos 2 vídeos, lembrando que isso é uma série de 4 vídeos, então esse é o 2 de 4. Quando eu tiver o 3 e o 4, eu também vou deixar aqui na descrição do canal, aí tudo explicadinho para que vocês não percam. Antes de começar essa aula desse vídeo, não deixe de ativar o sininho e se inscrever no canal, até para vocês receberem a notificação dos próximos vídeos e poder acompanhar e aprender aí tudo direitinho sobre as sociedades limitadas. Show? Então, bora lá. O capital social. Para quem não lembra exatamente o que é o capital social, eu vou dar um pequeno ponto sobre o capital social. O capital social é aquele primeiro dinheiro que você dá para que a sociedade comece, tá? Então, os sócios, quando se tornam sócios de uma determinada sociedade, os sócios eles tiram parte do seu patrimônio pessoal e dão parte desse patrimônio para a pessoa jurídica, para a sociedade. Essa sociedade que vai ser registrada e, uma vez registrada, vai se tornar pessoa jurídica. Esse primeiro dinheiro que você dá para a sociedade é que forma o capital social. Então, quando a gente fala em capital social, não é o patrimônio da sociedade. Porque a sociedade que tem 20, 30, 50 anos, óbvio, ela não vai ter só o capital social. Ela vai ter o capital social, mas todo o dinheiro que ela teve depois, lutando, trabalhando e fazendo desenvolver esse capital social, tá? Então, o capital social é esse primeiro dinheiro que a gente tem na sociedade. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho que tá ficando em cima das letras. Pronto. Tá. Na sociedade limitada, esse capital social é a é o dinheiro que os sócios dão para a sociedade. Esse dinheiro tem que ser em moeda corrente nacional. Eu tenho que ter o capital social em moeda corrente nacional, tá? Então, hoje no Brasil teria que ser em real. Ele é dividido em cotas, tá? Cotas, cotas ou cotas, não independe a grafia. É só para separar. As sociedades anônimas, elas são divididas em ações, as sociedades limitadas são divididas em cotas. Na verdade, as sociedades de pessoas são divididas em cotas. Sociedade simples também é uma sociedade de pessoa, então também vai ter seu capital dividido em cotas. Sociedades de capital, e aí anônima e a comandita por ação são sociedades de capital, elas vão ter o seu capital social dividido em ações, tá? Esse valor pode ser um valor único ou pode ser um valor igual ou desigual, ou seja, pode ser um valor variado. É comum a gente ver nas sociedades que as cotas têm valor de R$ 1, tudo igual, mas isso não está na lei. Isso é uma praxe muito dos contadores, tá? Espero que não tenha nenhum me ouvindo. Mas é uma praxe dos contadores para facilitar as contas, para ficar mais fácil a cessão. Ou seja, se eu tenho um capital dividido bastante e eu quero ceder, é muito mais fácil. Isso por quê? Porque a cota, ela é a menor fração do capital. Eu não tenho meia cota. Eu posso ter uma cota que vale 50 centavos de real, mas eu não posso ter meia cota, eu não posso ter 0,5 cotas. A cota é um número inteiro, necessariamente. Vamos lembrar um pouquinho aí lá da colégio, quando a gente aprendia fração. Os números inteiros não admitem ser divididos. Eu não tenho 1,5 cota, eu não tenho 3,3 cotas, eu tenho um percentual, eu posso ter 33,3% de 100%, mas isso tem que representar um número inteiro de cota, tá? Então, se eu tenho um capital e ele capital está dividido esse capital é R$ 100, por exemplo, e esse capital está dividido em 100 cotas de R$ 1, eu não posso ter 33,3 cotas. Eu não vou poder ter 33,3%, porque isso me representaria 33,3%, e eu não teria isso. Então, não é 33 ou é 34, eu não posso ter metade, porque a cota é a menor fração, e essa fração não pode ser dividida, tá?
Eu posso ter uma sociedade de R$ 100, eu estou usando números inteiros para ficar claro, até porque eu não tenho um quadro aqui, não dá para visualizar os números, tá? Mas eu posso ter uma sociedade de que o capital todo seja R$ 100 e a telha dividida em duas cotas, uma de 30 e uma de 70. É possível, tá? Por quê? Porque as cotas podem ter valores iguais e valores desiguais, desde que eles sejam números inteiros, ou seja, que eles não existam fração de cota. A cota é indivisível, ela não pode ser divisível, tá? Ela pode ser adquirida em condomínio. Isso é muito comum quando você tem herança ou quando você tem bem imóvel. Ah, o pai tinha três cotas. Para não dar uma cota e meia para cada um, porque eu não posso ter cota e meia, então deixo as três cotas em condomínio, tá? E aí está no parágrafo 1º aqui do 1055, que diz: no caso de condomínio de cota, o dos direitos a elas inerentes somente pode ser decidido pelo condômino representante. No condomínio, codomínio, copropriedade, todos os sócios são donos daquelas cotas. Você vai eleger um sócio representante, até para que não vire uma bagunça, para que não vire uma balbúrdia, certo? E vai ser as mesmas regras do condomínio de bem imóvel. É mais ou menos quando você era pequeno e você tinha que dividir o bem com o brinquedo com o seu irmão, lembram? Quando a gente tinha irmão pequeno, já deve ter vivido isso. O pai vira e fala: ó, um brinquedo por vocês dois, vocês se entendam. Mais ou menos assim, tá? O parágrafo 2º diz que, sem prejuízo do disposto do 1052, os condomínios de cota indivisa, tá vendo? Ou seja, cota que não podem ser dividida, respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Ou seja, dentro do condomínio, os sócios são solidários. Então, é a mesma regra do condomínio de bens móveis, tá? No condomínio de cota, eu vou ter um condomínio de bens móveis. E essa integralização, ela se dá ou em capital ou em bens. É proibida a integralização em serviço. Essa vedação está no 1055, parágrafo 2º, é vedada a contribuição que constitui prestação de serviço. A sociedade limitada não pode integralização em serviço. Diferente muito de quem compara com a simples, tá? No vídeo 1 eu falei que a gente usa subsidiariamente as normas da simples, mas naquilo que as regras da limitada é omissa. Aqui não há uma omissão. Aqui há uma proibição expressa. O 1055, parágrafo 2º, diz que é proibido a integralização em serviço. Se é proibido, não pode, tá, meu povo? Então, apesar das normas da Simples permitir integralização em serviço, de a lei da Simples, as normas da Simples ser usadas supletivamente na omissão das normas da limitada, mas aqui não há uma omissão, aqui é uma norma bem clara. É proibido a integralização em serviço. Então, se eu vou integralizar o capital da minha sociedade limitada, eu só posso integralizar em bens ou em espécie, ou em dinheiro ou em espécie. Eu não posso integralizar de outra forma, ok? Peraí. O sócio remisso. Quem é o sócio remisso? O sócio remisso é aquele que não integraliza o capital. Sabe aquele que matou o cachorro, que mata a mãe, que mata periquito, papagaio, tudo para não cumprir a obrigação? Bem, esse é o remisso, tá? O remisso é aquele que não integralizou. Eu devia ter integralizado, não fez. Eu devia ter dado bem, não deu. Eu devia ter dado dinheiro, não deu. Então, o 1058 diz o seguinte, aqui tudo do Código Civil, tá? Não integralizada a cota de sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto do 1004 e os seus parágrafos, tá? Tornar para si ou transferir a terceiro. A 1004 é que trata da Assembleia. Então, tem que fazer a Assembleia, tem que estar... E aí vai na Assembleia definir isso e transferir, ou tomar para si ou transferir a terceiro. E nesse tomar para si, os sócios podem tomar para si ou a sociedade pode tomar para si, suprimindo essas cotas no contrato social, tá? Excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos juros de mora, prestações estabelecidas no contrato e demais despesas. Mas veja que se eu vou cobrar juros de mora e multa, isso tem que estar previsto no contrato. E aí a importância, de novo, do que eu falei na aula 1, tá? Então, é importante ter um contrato bem feito. Eu vou fazer futuramente um vídeo para explicar como é que faz um contrato social bem feito. Porque a maioria dos contratos sociais coloca assim, integralizado no ato da assinatura desse contrato. Beleza.
Mas tem contrato que coloca, vai integralizar com computador no futuro, vai integralizar com tanto no futuro. Nesse ato, o contrato está a integralizar. Se ele não cumpre esse ato a integralizar no futuro, ele está em dívida. E aí, até para que eu possa cobrar juros daquele que é remisso, para que eu possa cobrar as penalidades de mora, isso tem que estar previsto no contrato. O procedimento, aqui, ó, o 1004, a qual remete o 1058, tá? Os sócios são obrigados, na forma e prazos previstos, à contribuição estabelecida no contrato e aqueles que deixar de fazer nos 30 dias seguintes do dia da notificação da sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Ou seja, os sócios são obrigados, na forma prevista, a convocar a assembleia, a excluir os sócios, e aquele que não fizer isso, eles passam a responder pela mora, não mais o sócio remisso, tá? E aí o parágrafo 1, único, verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir indenização à exclusão do sócio remisso ou deduzir-lhes as cotas do montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos o disposto do parágrafo 1º do 1031. Ou seja, pode ser que eu não queira, aquele sócio me é interessante eu manter, apesar dele ser remisso. Neste caso, eu posso preferir uma indenização, que ele substitua, que ele faça uma dação em pagamento, que ele faça uma compensação ou outra coisa, tá? Desde que não seja integralização em serviço, porque eu não posso admitir integralização em serviço, ou se ele já tiver pago uma parte, deixo ele com as cotas do que ele já pagou e retiro só as cotas que não foram pagas, tá? E aí a gente vem para a última parte deste vídeo, que é a parte do aumento e diminuição do capital social. Eu só posso aumentar o capital social, e aí a regra do 1081, se o capital todo já tiver sido integralizado, ou seja, eu não posso aumentar capital com capital a integralizar, tá? O fone aqui me atrapalhando. Mas diminuir, sim. A regra do aumento do capital, ela tem como finalidade evitar que eu esteja aumentando o capital e me torne uma sociedade insolvente, de capital insolvente. Por quê? Porque eu estou aumentando sem ter terminado o que eu tinha que fazer antes, tá? Já a diminuição não, muitas vezes se faz até pelo próprio fato de você não ter integralizado. Então, só após integralizado o capital, ou se houver necessidade em virtude do objeto ou da remissão. Se o sócio remisso não pagou, eu vou acabar diminuindo o capital, porque ele é remisso, então a sociedade vai abarcar isso, vai acabar fazendo com que o capital seja diminuído. Então, ou após a integralização, ou sempre que houver necessidade em função do objeto ou das circunstâncias, ok? Com isso a gente termina esse segundo vídeo, tá? Essa segunda parte sobre a sociedade limitada. Espero que tenham gostado. Não deixe aqui de curtir, comentar, deixar a impressão de vocês, até para que eu possa melhorar para os próximos vídeos. Ative o canal e siga aqui para não perder as próximas partes, as partes 3 e a parte 4, beleza? Beijos!